A rainha morava em um lindo castelo. Ela tinha uma filha, com quem sonhava. A criança tinha cabelos pretos e pele branca. Portanto, eles a chamavam de Branca de Neve. A rainha morreu logo. O rei não sofreu por muito tempo. Um ano depois ele trouxe uma nova rainha ao palácio. Ela era linda, mas com raiva. A mulher trouxe um espelho mágico com ela. Todos os dias ela admirava seu reflexo nele e fazia-lhe a mesma pergunta: quem é a mais bela do mundo? O espelho sempre disse apenas a verdade. Portanto, elogiou honestamente a beleza da rainha, e a mulher irradiou-se de felicidade. Branca de Neve cresceu, e a cada ano sua beleza florescia mais brilhante. E agora, mais uma vez, falando ao espelho, a rainha ouviu em resposta que agora ela não é a mais bonita do mundo, mas Branca de Neve. A rainha não suportaria isso em seu próprio palácio. Ela ordenou que seu fiel servo conduzisse a princesa a um matagal impenetrável e matasse. Mas o servo não podia, nem mesmo por causa da rainha, matar a doce menina. Ele trouxe a princesa para uma floresta escura e a deixou ir. E ele mesmo voltou ao castelo e disse à rainha que havia seguido suas ordens. Por muito tempo, a princesa vagou pela floresta. No caminho foi ajudada por todos os tipos de habitantes da floresta. Branca de Neve foi muito gentil com eles e, portanto, se tornaram grandes amigas. À noite, a princesa acidentalmente tropeçou em uma pequena casa. Ela entrou e viu que não havia ninguém em casa. A mesa estava posta para 7 pessoas e havia 7 camas no quarto. E tudo nesta casa era muito pequeno. Portanto, Branca de Neve percebeu que 7 pessoas pequenas viviam aqui. Após uma longa e difícil jornada, ela se deitou em uma das camas e adormeceu profundamente. Os 7 anões voltaram para casa tarde da noite. Eles ficaram muito surpresos com o aparecimento de um convidado inesperado. Dormir Branca de Neve foi tão encantador que os anões decidiram deixá-la dormir e não a acordaram. A manhã chegou, Branca de Neve acordou, viu os 7 anões e ficou assustada. Mas eles eram afetuosos com ela, e a garota contou sobre seu problema. Eles gostaram de Branca de Neve imediatamente, e os anões a convidaram para ficar com eles. Além disso, ela concordou em cuidar da casa, cozinhar, lavar e limpar. Todas as manhãs, os gnomos iam às montanhas para minerar ouro e pedras preciosas e voltavam tarde da noite. Saindo para o trabalho, avisaram Branca de Neve para que ela tivesse medo da madrasta malvada e não abrisse a porta para estranhos. Nesse momento, a rainha, como sempre, foi até a sala secreta para falar com o espelho mágico. Mas o espelho de repente disse que ela não era a mais bonita do mundo, e sim a Branca de Neve, que a princesa ainda está viva e mora com os gnomos na casa. A rainha ficou muito zangada e decidiu lidar com a própria Branca de Neve. Ela foi para uma sala secreta e cozinhou uma maçã venenosa lá. Era muito bonito por fora, mas se alguém comesse pelo menos um pedaço, certamente morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha se transformou em um velho comerciante e foi até a casa dos anões. Ao ver a doce velhinha, Branca de Neve sentiu pena dela. Ela não suspeitou de nada e saiu de casa. A velha deu à menina uma maçã madura e disse que se ela comer esta maçã, ela permanecerá jovem e bela para sempre. Branca de Neve acreditou nela, e assim que ela mordeu a maçã, ela caiu morta e parou de respirar. A rainha satisfeita foi para o palácio. À noite, os anões voltaram do trabalho e viram Branca de Neve caída no chão. Ela não estava respirando. Eles choraram tão alto e lamentaram que seu grito foi ouvido pelo belo príncipe, que estava caçando na floresta próxima. Tornou-se interessante para ele o tipo de uivo que afugentava todos os animais. E quando o príncipe encontrou a casa dos anões, ele viu a Branca de Neve. Ela era tão bonita que o jovem príncipe imediatamente se apaixonou por ela. Ele persuadiu os anões a levá-la com ele para o castelo, porque lá ele tem médicos que podem curar a Branca de Neve. Os anões permitiram. Então o príncipe ordenou a seus servos que carregassem a princesa nos ombros. E quando a carregavam, aconteceu que os servos tropeçaram em um arbusto e, da concussão, um pedaço de uma maçã venenosa caiu da boca de Branca de Neve, e ela acordou. Ao ver o jovem príncipe,
A garota também se apaixonou por ele e concordou em se casar com ele. Eles também convidaram sua madrasta malvada para o casamento, com raiva por Branca de Neve ainda estar viva, e agora uma vida longa e feliz a aguarda. A rainha quebrou o espelho mágico e nunca mais olhou para ele. Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até ao nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora um caçador que passava pela casa da avó, ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo.
Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá. O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe.